Fala galera, curso ACM na área para mais uma questão da ESA 2021, Escola de Sargento das Armas, concurso de 2021, pessoal. Temos na tela aqui uma questão casca grossa, mas casca grossa, casca de banana. Dentre as palavras destacadas é um advérbio, então ele pede ali um advérbio. Você olha o enunciado curtinho e fala, pô, tranquilão. Advérbio é uma palavra que se liga a um adjetivo, né? Modifica um adjetivo, um verbo, um outro advérbio, né? Então você acha ali tranquilo, o advérbio é uma classe de palavras invariável, expressa uma circunstância, e aí quando você lê as alternativas num primeiro momento, fica difícil de identificar qual que é o advérbio, né? Vamos lá então analisar alternativa por alternativa, tá? Letra A. Desculpe-me, mas sente-se mal? Aqui até você não colocaria esse mais como um advérbio, tá? Você até não colocaria esse mais aí como um advérbio. Geralmente esse mais ele é classificado como uma conjunção coordenativa adversativa, né? Ela estabelece em relação à oração anterior, ela estabelece então um contraste, né, uma ressalva em relação àquilo que foi dito anteriormente. Porém, aí é que começa a brincadeira. Pessoal, esse mais aí, beleza, ele não é advérbio, mas ele também não é conjunção. Esse mais aí, da forma como está, nesse contexto aí, ele é classificado como palavra denotativa de situação. Pois é, galera. Então, é isso que nós temos nessa questão aqui. É uma questão que nós temos, pessoal, as chamadas palavras denotativas. As palavras denotativas. E isso aqui pegou, hein? Eu considero a questão mais difícil da ESA, de português, e uma das questões mais difíceis da ESA dos últimos anos aí, da parte de português, tá? Então esse mais aí, bom, você não marcaria advérbio mesmo, até se fosse para classificar, talvez você classificasse como conjunção, mas ele não é conjunção, ele é uma palavra denotativa de situação. Por que palavra denotativa, pessoal? Ele não é uma conjunção, esse mais. Ele não está exercendo ali um contraste em relação àquilo que foi dito anteriormente, tá? Mas ele seria conjunção se fosse assim, ó. Hoje não fez sol, mas fui à praia. Tá vendo? Nesse caso, esse mais aí seria uma conjunção. Mas olha na letra A, não dá essa ideia de adversidade. Desculpe-me, mas sente-se mal? Então ele está dentro do que nós chamamos de palavras denotativas, que é quando ela não atende a regrinha lá da classe de palavras, e aí ela fica classificada como sendo uma palavra denotativa, dependendo do sentido, tá, pessoal? Então aqui esse mais aqui, vamos colocar como uma palavra denotativa de situação. Uma palavra denotativa de situação, ok? Agora, olha só a letra B de bola. Aqui, meu amigo, não tem como. Essa letra B aí, olha, realmente, por isso que talvez a letra B seja o maior motivo dessa questão ser tão difícil. Porque olha só, na letra B tá lá, da família, só elas duas estão vivas. Bom, você para e pensa, olha, o só, a palavra só pode ser um adjetivo, pode ser também um advérbio. Tá nessas duas possibilidades aí. Quando que o só é adjetivo? Quando ele, obviamente, está ali se referindo a um substantivo e ele é variável, né? Ele vai para o plural. Exemplo, o aluno está só na sala, está sozinho, né? Tem o sentido de sozinho, está sozinho na sala. Os alunos estão sós na sala. Olha, estão sozinhos na sala. Adjetivo, tranquilo. Não é o caso, não é adjetivo. E aí, a palavra só, ela pode ser classificada como advérbio quando ela é invariável e ela tem um sentido de somente. Exemplo, darei a notícia só amanhã. Veja só, darei a notícia somente amanhã. Então seria um advérbio, né? E inclusive é invariável.
Agora, olha para aquela frase ali, da letra B. Estamos analisando a letra B agora. Da família, só elas duas estão vivas. Aí você fala, professor, aquele só ali eu posso trocar por somente. Mas olha só, ele não será advérbio. Não será advérbio. Esse só será advérbio quando, nesse caso, olha só o exemplo que eu dei. Darei a notícia só amanhã. Ele não está excluindo ninguém. Ele não está dando nenhuma ideia de exclusão. É um advérbio. Darei a notícia somente amanhã. Agora, na letra B, ele está excluindo. Da família, então você tem todos da família. E aí só elas duas estão vivas. Então eu tenho um grupo da família e só elas duas estão vivas. Ou seja, é uma palavra denotativa, não é um advérbio. Meu Deus, que questão difícil. Esse só aqui é uma palavra denotativa de exclusão. Porque de todos da família, só elas duas estão vivas. Pronto, olha aí. Não é um advérbio. Reforçando para você, ser advérbio nesse caso nesse exemplo que eu dei, ó. Darei a notícia só amanhã, darei a notícia somente amanhã. Veja que eu não estou fazendo nenhum tipo de exclusão, né? Eu estou dando uma circunstância. Porém, na letra B, ele dá uma ideia de exclusão, então não é classificado como advérbio. Da família, de todos da família, só elas duas estão vivas. Então, a palavra denotativa, aquele só ali, tá? Muito difícil de analisar isso, muito mesmo. E aí você fica muito na dúvida, né? Se esse só é um advérbio ou não. Eu acredito que a maioria das pessoas deve ter marcado essa daí, inclusive, né? Porque o só é muito conhecido por ser advérbio. Mas aquele é uma palavra denotativa. Letra C de casa. Afinal, não tenho culpa do ocorrido. Mais um caso, né? A palavra afinal, pessoal, ela também se você pegar assim a palavra afinal, ela é um advérbio. Um advérbio no sentido de finalmente, né? Ao fim, no fim, né? No fim, finalmente, né? Então, é um advérbio. Porém, nesse caso, ela não tem esse sentido de no fim, finalmente. Ó, afinal, não tenho culpa do ocorrido. Não está dando ideia de finalmente ou no fim. Até porque você não tem um outro contexto. Da forma como está ali na letra C, esse afinal é uma palavra denotativa também. E é uma palavra denotativa de situação, galera. Uma palavra denotativa de situação. Olha só que situação, né? O candidato lá na hora da prova tendo que lembrar disso. Uma questão muito difícil. Dificílima essa questão. Tá? Letra D. Por que você não veio à festa? Ó, eu tenho a oração interrogativa. Ó, você não veio à festa? E aí antes eu coloco um porquê. Pessoal, o advérbio, ele é uma classe de palavras que modifica, serve para modificar um adjetivo, um advérbio, um adjetivo, um verbo, um outro advérbio, mas também uma oração. O advérbio também ele age, ele modifica uma oração. Então eu tenho a oração, você não veio à festa? E aí antes eu coloco um advérbio interrogativo. Por quê? Você não veio à festa. Então esse porquê é sim um advérbio. É um advérbio. E aí ele é um advérbio interrogativo. Que exprime a circunstância de causa, né? Olha, qual foi a causa de você não ter vindo à festa? Então ele é um advérbio. Por que ele é um advérbio? Porque ele modifica toda uma oração. Você tem a oração, você não veio à festa? Antes dessa oração eu coloco, por que você não veio à festa? Né? É a mesma coisa que eu dissesse assim, ó, ele morreu. Daí antes dessa oração, ele morreu, eu coloco assim, ó, infelizmente, ele morreu. Olha só, esse infelizmente está modificando toda a oração. Portanto, esse infelizmente seria advérbio. Tranquilo? Então, essa será a nossa resposta, letra D,
um advérbio interrogativo ali, ó, de causa, tá? E a letra E, pessoal, até Maria chegou atrasada. Aqui nós não temos, ó, não temos uma preposição. Esse até aqui não é uma preposição. Esse até vai ser uma palavra denotativa também. Uma palavra denotativa de inclusão. Olha só, ele não é uma preposição. Ele é uma palavra denotativa de inclusão. Inclusive, Maria chegou atrasada, né? Então, uma palavra denotativa de inclusão, beleza? Então tá aí, pessoal, uma questão da ESA, trazendo aí para vocês os conceitos de palavras denotativas. A maioria das palavras denotativas, muitas delas, são advérbios, pessoal. Temos também conjunção, temos também preposição. Muitas delas são advérbios, tá? E aí você tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Uma questão que eu considero muito difícil, então tá aí, porque você poderia ficar na dúvida entre várias alternativas ali, tranquilo? Então, eu sou o professor Anderson Magalhães, galera. Nós estamos juntos aqui no curso ACM. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!